Você é mais alto que eu, né? Não, tá bom. Você quer, deixa eu pensar, pega a almofada. Tem duas aí. Eu sou o Rafael Leike, falo de São Paulo e tenho 30 anos. Eu tenho só uma irmã e minha mãe e meu pai, eles são separados desde que eu tinha 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Acho que eu sempre me liguei que eu era um pouquinho diferente, mas a primeira vez que eu me liguei mesmo, que eu falei, tem alguma coisa de diferente realmente, assim, e o que o pessoal fala na escola, lá no bullying talvez eles tenham razão, acho que foi com 12 anos. Então, teve o bullying na escola, eu era meio quietinho, eu gostava de estudar, eu gostava de Sandy Júnior, eu era filho da professora, então no montante rolava esse bullying, mas eu não achava que era verdade, né? Aí com 12 anos você tá começando a descobrir sua sexualidade, começa a ver os pornozão e tudo mais, e aí eu vi uma revista e eu percebia que eu tava olhando mais por um outro lado ali, não tava olhando muito pra menina que tava toda aberta ali, tava olhando pro outro lado. Então eu ficava meio que explorando a internet, acabava vendo muita pornografia, que eu tava naquela época de descobrir a sexualidade, mas via uma coisa ou outra fora disso. E aí começava tudo que aparecia, ou bandeirinha gay, ou alguém que era gay, não sei o que, eu ficava mais atento pra ouvir. Prestava mais atenção no assunto. Eu acho que os héteros não têm essa percepção de sexualidade tão apurada quanto a gente tem, porque a gente é obrigado a pensar sobre ela. E aí que eu comecei a me ligar. Foi um processo totalmente solitário. Dos 12 até os 18, quando eu resolvi tentar de verdade ficar com o cara, ver como que era e tudo mais, o processo foi inteiramente meu, assim, muito, muito lá dentro. Em casa eu não me sentia à vontade de repente conversar com os meus pais e tudo mais, mas eu também não deixava muito as coisas aparecerem. Eu acho que eu tenho essa coisa meio de sofrer calado. Foram 6 anos sem falar pra ninguém. E aí depois eu contei pra um amigo que era do teatro, falei, ele vai aceitar mais e tal. Então eu acabei contando pra ele e depois de um tempo pra outras pessoas, mas de me aceitar mesmo e tudo mais, foi depois de 8 anos que aí eu contei pras pessoas próximas. Teve esse meu amigo, mas era uma coisa que, assim, que eu já meio que sabia que ele aceitaria e, né, não era parte da família, assim, de família, de pessoa próxima, foi minha irmã. Eu contei pra ela e aí ela falou, foi como eu falo assim, o céu tá azul, e ela falou, você não vai falar nada mesmo, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Quando deu esses 8 anos e eu saí pela primeira vez pra uma balada gay, aí eu vi que existia um mundo que eu podia viver, que não era submundo, não era underground, não era sujo, eram pessoas normais. Era engraçado, porque esses amigos eu tinha eles há muito tempo atrás, na época que a gente gostava de Sandy Júnior junto, via essas coisas. E aí meio que todo mundo virou gay. E aí eles iam pra balada, postavam fotos com drags, não sei o que, e eu via aquilo no Orkut na época, eu falava assim, nossa gente, eles estão postando fotos com drags e tal, meio que, né, submundo, ficava aquela imagem forte. E aí minha mãe via, minha mãe sabia e tal, então aí uma vez eles me chamavam pra ir pra balada, e eu falava assim, não, deixa, depois eu vou. Como eu já sabia de alguma forma que eu era gay, eu ficava acho que meio naquele receio de tipo, eu vou ter que enfrentar isso mesmo. Eu não tinha muito medo dos outros descobrirem, mas tipo assim, eu vou ter que realmente passar por esse processo de entender e me assumir gay, porque eu sabia que era um processo sem volta, assim. A partir do momento que alguém me visse e me identificasse como gay, acho que não existia mais o ficar dentro do armário. Na época eu morava sozinho com a minha mãe, a minha irmã morava e mora até hoje com meu pai. E aí morava só eu e ela e eu queria contar pra ela. Quando eu moro junto com as pessoas, eu gosto de não ficar guardando muita coisa, né? Então eu queria contar pra ela, não sabia como, eu me sentia mal de estar escondendo isso dela. Eu comecei a deixar flyer de balada ali em cima da mesa, comecei a deixar as coisas ali mais aparentes e nada. E eu achei que ela ia aceitar, porque ela tinha amigo gay no trabalho, então tipo, né, que legal, ele foi na parada, blá blá blá. Mas aí quando eu resolvi contar mesmo, eu fui num show da Maria Rita com uns amigos e com ela. E tinha uns amigos bem afeminados, assim. E aí depois voltando pra casa, um dia a gente tava conversando, tipo, véspera de ano novo, assim. Aí a gente conversando e ela começou a falar daquela situação que, fulano era gay. Ele era gay? Ele é gay, mãe. E o outro? Também é. E aí começou, tipo, todo mundo não sei o que. Ela falou assim, só falta você dizer que você também é, né? Aí eu falei, eu sou. Aí ela começou a dar risada, achou que eu tava brincando, né? Aí eu falei, mãe, é verdade. Aí ela travou, como assim? Eu falei, é verdade, eu sou gay. E a minha irmã tava no computador e eu senti minha irmã congelar, assim, tipo... Aí minha mãe foi pro banheiro, começou a chorar e tal, e aí foram uns 4 ou 6 meses muito difíceis, assim, porque a gente mal se olhava em casa. Você não imaginava esse tipo de reação? Não, eu achei que ela ia aceitar na boa. Hoje é super tranquilo, né, mas na época foi bem tenso, assim. E eu achei que meu pai ia ter uma reação muito
pior, assim, porque eu não tinha uma relação na época muito boa com meu pai. E aí depois de alguns meses que eu contei pra minha mãe, eu queria contar pra ele, porque a gente já ficou um ano sem se falar e tal, então já tinha uma relação meio abalada ali. E eu falei, eu vou falar logo, pelo menos a gente sai de cima do muro, sabe? Ou vai melhorar, ou vai piorar, mas pelo menos não fica nessa situação. E aí eu nunca tinha oportunidade de falar com ele. A oportunidade que eu consegui foi quando? Meus pais. Mas aí tava eu e ele na varanda, assim, do prédio, e aí ele falou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, agora tá tudo bem, pai. Ele falou, por que agora? Você não tava bem? Eu falei, que eu terminei o namoro, então eu tava meio mal e tal. Ele estava namorando, eu não sabia. Com quem? Aí eu falei, agora ferrou, né? Porque agora eu vou ter que falar. Aí eu falei com o Pedro, pai. Aí eu achei que ele ia me jogar da varanda, mas não aconteceu. Aí ele falou, você sabe, meu pai era super homofóbico, né? Aí eu falei, ele falou, você sabe o que eu penso sobre isso, você sabe qual é a minha opinião, mas se alguém levantar a voz pra você, vai ter que se ver comigo. Aí a gente se abraçou, chorou, foi lindo, e a nossa relação melhorou 100%, assim, a gente é super amigo. E os meus pais hoje são os meus maiores amigos, realmente, assim, eu tenho super apoio deles em tudo que eu faço, então a relação, eu me assumi, só melhorou na minha relação com os meus pais. Acho que no meu pai a mudança eu senti mais forte, porque ele era claramente homofóbico, assim, não de bater nem nada, mas o homofóbico de, tipo, não gostar, de ter aversão e tal. E ele, assim, mudou da água pro vinho, a postura dele na vida dele, assim. Hoje ele é muito mais tolerante com tudo, não só com os LGBTs, mas com tudo, assim. Ele é uma pessoa muito mais tolerante, você consegue sentar e conversar com ele sobre qualquer assunto, e por mais que ele discorde com você, ele vai conversar, vai falar, e na época ele era super reativo, assim. E a minha mãe também, assim, ela tem um processo dela foi um pouco diferente, um pouco mais lento, porque ela tinha também medo do que os outros iam pensar, não tanto por ela, mas medo do que eu ia sofrer, do que eu ia passar, até hoje, né, coisa de mãe. Mas os dois hoje, assim, eles têm uma abertura muito grande com o assunto. A minha mãe trabalha com pedagogia e o atual marido dela trabalha com RH e diversidade. Então ela está super engajada também em saber mais sobre diversidade, conhecer mais e quer cada vez mais conhecer. Eu acho que com o tempo eu acabei me tornando, inevitavelmente, sem querer, meio que um ativista também, uma voz LGBT. Porque quando eu fui morar fora, eu morei em Londres um tempo, e quando eu morei lá eu comecei a escrever um blog, que hoje chama Viagem Primata, esse blog, e aí quando eu voltei eu continuei escrevendo e comecei a gostar dessa coisa de escrever e tal. E sempre fiquei me martelando, assim, quando eu ia viajar, falei, puta, mas é tão difícil achar essas coisas LGBTs e tudo mais. E aí eu resolvi criar um blog, que é o Viajabi, falando de viagem LGBT. Então, e aí tem o blog, acabou virando canal no YouTube também. Então eu acabei sem querer, virando meio que mais ativista, assim, mais ativo nessa situação. Então hoje eu tenho uma inserção, digamos, pública na coisa LGBT. Não é só, eu não sou gay só em casa, né? Eu sou gay publicamente. Então isso muda um pouco a minha postura em relação às questões LGBTs. Eu acho sim que é importante a gente se assumir. É o que eu falo da parada. Mesmo que você não goste na parada, é importante estar lá para fazer número, que seja. Então eu acho que é importante, é um ato que vai ser benéfico para todo mundo se você se assumir. Mas cada um tem o seu tempo. E acho que não tem que aceitar pressão nem para ser hétero na sociedade, nem para ser gay na sociedade. Você tem que ser você tem o seu tempo, você se assume se você quiser. É uma questão particular, você só vai falar pro outro que você é gay ou não se você quiser. Então acho que é importante a gente trazer essa responsabilidade e essa decisão. E aí sim é uma escolha, né? Você escolher falar ou não, isso é a escolha que a gente tem. Aí sim é uma escolha sua. Não acho que você precisa chegar numa situação e falar assim, oi, eu sou gay, né, com uma plaquinha na testa, mas se alguém te perguntar, por que não? A pergunta é essa, pra quem quer se assumir e tal, por que não? E aí galera, beleza? Como vocês puderam ver, a história do Rafa é muito interessante. A gente entende que é um processo individual, né? Cada um tem o seu tempo, ele teve praticamente 18 anos para se entender. A mãe dele teve 6 meses, o pai dele teve algumas horas, mas o interessante é isso, que o amor falou mais alto, né? O Rafa tem uma vida muito corrida, né? Ele cuida de 2 blogs aí, tem o Viajabi, tem o Viagem... Ele não sabe, gente. Não. É que eu confundo os nomes dos dois. Fala
É o Viaja-Bi e o Viagem Primata. Viu? Falei certo, eu pensei que no começo era outra coisa. Ele é um homossexual que vai em vários países, que vai em vários lugares, e ele tá colocando a cara a tapa, sabe? De falar, olha, aqui é legal de ir, aqui talvez não muito. No Viaja-Bi eu procuro... eu não gosto muito de fechar, assim, tipo, só viagens gays, né? Porque o que diferencia uma viagem gay? Na verdade é porque tem um gay viajando. Sim. Bom, então eu gosto de falar das minhas viagens com o olhar gay, que eu acho que é essa a pegada. E buscar, de repente, baladas gays no lugar, eventos, tem um calendário de eventos internacionais lá. Então, buscar o lado colorido de cada lugar que eu passo, assim. Então, e tem lugares que também falar assim, aqui acho que não vai ser legal se você for, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque parando para pensar na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente não tinha esse advento da internet, do YouTube, para a gente ter gente falando pela gente, né? Então hoje a gente tem o Rafa aqui falando sobre as viagens, podem ir lá no site, no blog, no YouTube, manda recado, ele apareceu recentemente também no Cháves 5, dá uma olhadinha lá também. Eu também estava lá falando do lançamento do livro. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa micro história minha, né? E que vocês entrem lá no Viaja-Bi, no Viagem Primata, serão muito bem recebidos. Espero que curta tudo, dá aquela força. Eu acho que é importante também que os projetos gays e LGBTs, né, no geral, se ajudem e a gente dê voz para essas pessoas, né? Não dá voz só para aquele pessoal que fala mal da gente. Exatamente. E não deixe de curtir então o canal Guardei no Armário também. Entrar no site www.guardeinoarmario.com para adquirir o meu livro. Aqui. Ele foi feito totalmente de forma independente, então as vendas só estão sendo feitas ali pelo site. E também entrar na página do Guardei no Armário no Facebook. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Compre o livro. Compre o livro. Um abraço. E valeu.